Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vocês que são novos inscritos, curta e comenta, deixe seu like, assista meus vídeos até o final. Porque é só bênção, viu? Só bênção para vocês agora à tarde. Eu vou ler hoje Lucas 10. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares onde eles tinham de ir. Disse-lhes: grande é a messe, mas poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudais pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizeis primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei tudo do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servir. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrarem em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudirei contra vós. Sabeis, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivesse sido feito os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Por isso, haverá no dia do juízo menos rigor para Tiro e Sidônia do que para vós. E tu, Cafarnaum, te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Disse-lhes Jesus: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estejam escritos nos céus. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltou-se para os seus discípulos e disse: De todos os olhos que veem, e o que vos vedes? O que vós vedes? Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não os ouviram. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Deuteronômio 6, versículo 5. E a teu próximo como a ti mesmo.
Levítico 19, versículo 18. Falou-lhe Jesus: respondeste bem, faze isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Então Jesus então contou: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram. E depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Oh, glória, que bom que o samaritano passou e viu. Teve compaixão do caído. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a própria montaria e levou à hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e fazes tu o mesmo. Respondeu: faz tu mesmo. Estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia, onde uma mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se assentou aos pés do Senhor para ouvir-lhe falar. Marta, toda preocupada na lida da casa, veio a Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe só a servir? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só dessas coisas é necessária. Maria escolheu a boa parte, que lhe não será tirada. Lucas 11. Um dia, em certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: quando orares, diz: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Em seguida ele continuou: Se alguém de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se ele responder de lá de dentro: Não me incomodes, a porta já está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar-me para te dar os pães. Eu vos digo, no caso de não se levantar para lhe dar os pães, por ser seu amigo, certamente por causa de sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, e ao que bater, se lhes abrirá. Se um filho pedir um pão, qual pai entre vós lhes dá uma pedra? Se lhe pedir um peixe, acaso lhes dará uma serpente? Ou se pedir um ovo, dá-lhe-á porventura um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus expeliu um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs
a falar e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E para pô-lo à prova, outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando nos seus pensamentos, disse-lhe Jesus: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Quando um homem forte guarda armada a sua casa, em segurança os seus bens que possui, mas se sobrevier outro mais forte do que ele e o vencer, este lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Não o achando, diz: voltarei à minha casa, de onde saí. Chegando, acha-a varrida e adornada. Vai, então, e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e estabelecem-se ali. E a última condição deste homem vem a ser pior que a primeira. Enquanto ele assim falava, uma mulher levantou a voz do meio do povo e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentaram. Mas Jesus replicou: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e as observam. Sim, meus irmãos, precisamos ouvir a palavra de Deus e observar. Afluía o povo e ele continuou: esta geração é uma geração perversa. Pede um sinal, mas se não lhe dá, não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do meio-dia levantar-se-á no dia do juízo para combater os homens dessa geração, porque ela veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais que Salomão. Os ninivitas levantar-se-ão no dia do juízo para condenar os homens dessa geração, porque fizeram penitência com a pregação de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto, ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro, para alumiar os que entram. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é são, todo o corpo será iluminado. Se, porém, estiver em mau estado, o teu corpo estará em trevas. Vê, pois, que a luz que está em ti não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo estiver na luz, sem mistura de trevas, ele estará inteiramente iluminado, como sob a luz brilhante de uma lâmpada. Enquanto Jesus falava, pediu-lhe um fariseu que fosse jantar em sua companhia. Ele entrou e pôs-se à mesa. Admirou-se o fariseu de que ele não se tivesse lavado antes de comer. Disse o Senhor: vós, fariseus, limpais o que está por fora do vaso e do prato, mas o vosso interior está cheio de roubo e maldade. Insensatos! Quem fez o exterior, não fez também o conteúdo? Daí antes em esmola o que possuis, e todas as coisas o serão limpas. Ai de vós, fariseus, que pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de diversas ervas, e desprezais a justiça e o amor de Deus. No entanto, era necessário praticar estas coisas, sem contudo deixar de fazer aquelas outras. Ai de vós, fariseus, que gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças públicas.
Ai de vós que sois como os sepulcros que não aparecem, e sobre os quais os homens caminham sem o saber. Um dos doutores da lei lhes disse: Mestre, falando assim também a nós, outros nos afrontam. Ele respondeu: Ai também de vós, doutores da lei, que carregais os homens com pesos que não podem levar, mas vós mesmos nem sequer com o dedo vos tocais os fardos. Ai de vós que edificais sepulcros para os profetas que vossos pais mataram. Vós servis assim de testemunha das obras de vossos pais e as aprovais, porque em verdade eles matarão, mas vós lhe edificais os sepulcros. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, mas eles darão a morte a uns e perseguirão a outros. E assim se lhe pedirá conta essa geração de sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o templo. Sim, declaro-vos que se pedirá conta disso a esta geração. Ai de vós, doutores da lei, que tomaste a chave da ciência, e vós mesmos não entrais e impediste aos que vinham entrar. Depois que Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a importuná-lo fortemente e a persegui-lo com muitas perguntas, armando-lhe dessa maneira ciladas e procurando surpreendê-lo em alguma palavra de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. À noite eu volto para falar mais um pouquinho com vocês e fazer a oração da noite. Que Deus abençoe a todos. Leiam, curtem e compartilham. Amém?